Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no 6º capítulo e o autor sacro prossegue exortando os leitores para que avancem rumo à maturidade espiritual. Ele interrompeu o raciocínio que vinha desenvolvendo sobre o sumo sacerdócio de Cristo por causa da dificuldade daqueles crentes em compreender um assunto tão complexo. Essa é a razão da exortação iniciada no final do 5º capítulo e que prossegue até o 12º versículo do 6º. O autor considera que seus leitores, por serem cristãos professos, já deviam estar familiarizados com os princípios elementares da doutrina de Cristo. E assim, ele apenas menciona que esses princípios têm uma base e um ensino, mas não se aprofunda nesses pontos. Nós, contudo, estamos procurando nos aprofundar, uma vez que talvez nem todos os que acompanham estes estudos tenham conhecimento desses temas. Como consta em Hebreus 6, verso 1, a base dos princípios elementares da doutrina cristã é formada por dois elementos: o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. Como vimos nos dois estudos anteriores, tanto o arrependimento quanto a fé em Deus têm que envolver três áreas da nossa vida: a mente, ou o intelecto, as emoções e a vontade. Resumidamente, eu lembro que a primeira área é a mente, porque é óbvio que, no caso do arrependimento, é imprescindível que a pessoa reconheça que certos atos ou comportamentos são pecados, porque representam uma ofensa ao Deus santo e justo. Sendo pecado, envolvem culpa pessoal e implicam em desamparo da parte de Deus, que não pode agradar-se do que é mal. A Bíblia chama a essa etapa de conhecimento do pecado. No caso da fé em Deus, ela também começa por envolver a nossa capacidade intelectual. A verdadeira fé tem início no reconhecimento de que é verdade tudo o que Deus diz em sua palavra e, portanto, que é verdade tudo o que Deus diz sobre a situação de pecado do ser humano e a necessidade que este tem do perdão e da redenção, o que só é possível em Cristo Jesus. A fé verdadeiramente eficaz começa a ser produzida na mente, porque ela está alicerçada no conhecimento da verdade. Depois da mente, a segunda área que tem que estar envolvida no arrependimento e na fé em Deus é a das emoções. No caso do arrependimento, isso implica numa mudança de sentimentos. Além de conhecimento do pecado, deve existir também a tristeza pelo pecado. No caso da fé, quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faz isso não apenas porque compreendeu que tudo o que a Bíblia diz a respeito dele é verdade, mas também porque sente que a fé em Cristo, a confiança nesse único e suficiente Redentor e Mediador, preenche toda a necessidade espiritual da sua vida. A pessoa sente que encontrou a pérola de grande valor, o tesouro escondido por quem vale a pena entregar a sua vida. Essa sincera confiança é produzida no coração pelo Espírito Santo através do Evangelho. E, por fim, a terceira área que tem que estar envolvida no arrependimento e na fé em Deus é a vontade. No caso do arrependimento, isso consiste numa mudança de propósito, num abandono interior do pecado e numa disposição para a busca do perdão e da purificação, como bem resume o teólogo Luiz Berkoff. Se a vontade não estiver envolvida no arrependimento, meu ouvinte, não haverá essa mudança de propósito, não haverá o abandono do pecado desde o íntimo, desde o mais profundo do coração. Não haverá essa disposição para buscar o perdão e buscar ter vida santa. Se você quer ver uma descrição do que é um falso arrependimento, um arrependimento só da boca para fora, sem o envolvimento da vontade, leia o Salmo 78. Ali, o salmista Asaf conta a história do seu povo através dos maravilhosos feitos da providência divina, desde o tempo dos patriarcas até o reinado de Davi. E sobressai aos nossos olhos, às vezes sem conta,
em que Israel busca a Deus, parecendo que se arrependeu da sua rebelião, mas, como diz o verso 36, isso é só de boca, porque em seguida tornavam a tentar ao Senhor. Não havia mudança de atitudes, não havia disposição para a santidade. No caso da fé em Deus, a vontade também tem um papel decisivo. A fé bíblica, a fé verdadeiramente eficaz, que agrada a Deus, não é apenas o conhecimento da verdade de Deus, nem se resume ao sentimento de que Jesus Cristo preenche o vazio da alma. É preciso que se junte a tudo isso a disposição e determinação de ir em direção a Cristo, apropriando-se dele e de tudo o que ele significa nesta vida e por toda a eternidade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tiveram essa fé em Deus e por essa fé viveram e morreram. Eu quero destacar apenas as pessoas às quais o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas canônicas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Na primeira dessas cartas, 1º capítulo, Paulo reconhece, a partir do verso 2, a eleição daqueles irmãos e alegra-se porque haviam se tornado modelo para todos os crentes da região. A fé em Deus que eles passaram a nutrir repercutia por toda parte. No 9º verso, o apóstolo diz que todos que conheciam os cristãos de Tessalônica proclamavam a repercussão que o trabalho missionário de Paulo havia tido no meio deles e como, deixando os ídolos, eles tinham se convertido a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E no verso 10 consta, para aguardarem dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Percebe-se que aqueles tessalonicenses de fato criam em Deus. Eles deixavam isso transparecer, porque eles davam mostras de verdadeiro arrependimento e verdadeira fé bíblica. Uma prova inquestionável era terem deixado os ídolos, abandonado as muitas divindades que os pagãos tanto gostavam e gostam. Abandonaram essas divindades para servir a um Deus do qual não se deve fazer nenhuma representação, nenhuma estátua, nenhuma pintura ou escultura, nada. Um Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade, como recomendou o Senhor Jesus. Essa coragem para largar os ídolos no primeiro século da nossa era envolvia muitos riscos, meu ouvinte. Essa coragem só podia ter quem houvesse encontrado algo de fato valioso, algo infinitamente superior, a pérola de grande valor. Como disse Luiz Berkoff, onde quer que haja fé verdadeira, existe também arrependimento verdadeiro. Ambos são apenas diferentes aspectos do mesmo movimento, o movimento de abandono do pecado em direção a Deus. Nisso tudo, porém, não existe lugar para o orgulho e a vanglória. Como consta em Romanos, 2º capítulo, verso 4, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E Filipenses, 1º capítulo, verso 29, nos diz que a fé também é fruto da graça divina. Agora, meu ouvinte, com essas verdades fundamentais reavivadas em nossa mente, vamos avançar. Para isso, façamos a leitura do texto bíblico. Acompanhe Hebreus, 6º capítulo, do 1º ao 3º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Bem, como acabamos de ler, os princípios elementares da fé cristã têm uma base, que já vimos, e tem um ensino que é composto por 4 elementos, como nos diz o 2º verso: batismos, imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Temos então como primeiro elemento batismos. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã,
afirma que a primeira fase na instrução do crente é o ensino a respeito de batismos. Ele considera interessante que o autor da epístola não faça uso da palavra grega batisma, que significa batismo, mas da palavra baptismos, que significa lavagem, ablução. E que, além do mais, a palavra esteja no plural. O que o autor sacro está dizendo? O uso do plural fornece razão suficiente para se entender que ele está chamando a atenção para outras lavagens que não o batismo cristão. O que são essas lavagens tem sido motivo de muito debate por muitos estudiosos. Alguns interpretam esses batismos como cerimônias de purificação, do tipo daquelas que eram praticadas pela comunidade dos essênios em Qumran, perto do Mar Morto, onde foram, no século passado, encontrados os famosos rolos com manuscritos. Outros interpretam os batismos no plural como sendo uma referência à multiplicidade de candidatos para o batismo. Outros entendem ainda que se trata dos banhos levíticos e o batismo cristão. Mas essas são apenas algumas possibilidades defendidas por certos estudiosos, sendo que existem muitas outras. No comentário de Hebreus de João Calvino, publicado pela editora Fiel, temos uma interessante nota de rodapé na página 142 a respeito dessa questão. Consta ali que o que lemos aqui no verso 2, no nosso texto de Hebreus, combina bem com o tempo dos apóstolos e, mais particularmente, só com aquele tempo. Batismos, estando no plural, tem sido um nó górdio, tem sido um desafio para muitos. Mas existe uma razão especial para isto na epístola aos Hebreus. Alguns daqueles judeus convertidos certamente tinham sido batizados por João ou no batismo de João, e mais tarde foram batizados somente no nome de Cristo. Porém, os que não haviam passado por nenhum desses batismos, sem dúvida foram batizados no nome da Trindade. Ou seja, temos aí 3 variedades do batismo, sendo que a última, o batismo em nome da Trindade Santa, veio a se tornar a fórmula do batismo cristão, de acordo com a ordem do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, verso 19, em que ele ordena: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Novo Testamento refere-se primeiramente ao batismo de João Batista. Confirmamos isso nas páginas iniciais de cada um dos 4 evangelhos. No livro de Atos dos Apóstolos, esse batismo é mencionado várias vezes e ainda era praticado mais de 25 anos depois da morte de João. Tanto assim que, quando o apóstolo Paulo iniciou o seu trabalho missionário em Éfeso, já encontrou ali cerca de 12 discípulos cristãos. Isso está no capítulo 19 do livro de Atos. Ao procurar inteirar-se a respeito do que eles criam, constatou que ainda não sabiam nada sobre o Espírito Santo. A partir do verso 3 desse texto, lemos que Paulo então perguntou-lhes: Em que, pois, fostes batizados? E eles responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Aqueles discípulos, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Depois do batismo de João Batista, o Novo Testamento fala do batismo realizado pelos discípulos de Jesus. No Evangelho conforme João, 3º capítulo, versos 22 e 23, consta que tanto Jesus quanto João Batista estavam batizando na mesma época. O verso 22 diz que Jesus foi com seus discípulos para a Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Porém, no capítulo seguinte, o 4º capítulo, verso 2, consta que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. No livro de Atos dos Apóstolos, são várias as narrativas de batismos,
a começar por aquela ocasião memorável no dia de Pentecostes, em Jerusalém, em que uma multidão comovida atendeu à exortação de Pedro para que se arrependessem. Em Atos, segundo capítulo, verso 41, consta que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Também em Samaria, como resultado da pregação de Filipe, praticamente toda uma cidade converteu-se e foi batizada. Em Atos, 8º capítulo, verso 12, lemos que quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Em Cesareia, todo um grupo de familiares e amigos do centurião Cornélio recebeu o batismo cristão, depois que o apóstolo Pedro lhes expôs o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Isso está registrado em Atos, capítulo 10. Mas o batismo não é mencionado no Novo Testamento apenas quando se trata de muita gente a recebê-lo. Tanto assim que no 8º capítulo, se temos no verso 12 a narrativa dos muitos batismos em Samaria, temos também no verso 38 o batismo de um único homem, um eunuco etíope, evangelizado também por Filipe. E no 9º capítulo, verso 18, consta o batismo de um homem que tinha até então provocado muita perseguição e dor aos cristãos, o judeu Saulo. Esse fora escolhido por Cristo como um instrumento especial para divulgar o seu nome entre judeus e gentios, entre pessoas comuns e altas autoridades. Esse Saulo passou a história como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E se não sabemos quem o batizou, pois o livro de Atos não o diz, podemos dizer que sabemos quem o evangelizou, o próprio Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos narra vários outros casos de conversão seguidos de batismo. E não podemos esquecer que nos dias do Novo Testamento havia também o ritual judaico do batismo de prosélitos. Prosélito, meu ouvinte, é o nome que se dá a uma pessoa convertida de uma religião para outra. Os judeus empenhavam-se em pregar o judaísmo aos estrangeiros ou gentios. O Senhor Jesus refere-se a essa prática em Mateus capítulo 23, verso 15, quando lamenta que os escribas e fariseus rodeassem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para converter um gentio ao judaísmo. Contudo, uma vez consumada essa conversão, esse prosélito não se tornava alguém melhor, temente a Deus, e sim, tornava-se um filho do inferno, pior ainda do que os que o haviam convencido a mudar de religião e que não passavam de hipócritas nas palavras de Jesus. Mas essa constatação de Jesus quanto ao proselitismo dos seus dias não significa que não houvessem autênticas conversões ao judaísmo. Havia sim, pois a fé judaica, a crença num único Deus, atraía pessoas de todos os lugares para onde os judeus tinham sido espalhados. Eu lembro que, após o 6º século a.C., a maior parte da nação judaica não vivia na Palestina. Além da Assíria e da Babilônia, o Egito se tornou um lugar de sua permanência. Por volta do ano 300 a.C., Alexandre o Grande fixou 8.000 judeus em Tebas, no Egito. 1/3 da população de Alexandria era composta de judeus. Dificilmente nos dias de Jesus havia um centro comercial na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia ou na área do mar Egeu sem uma comunidade judaica. Com essa presença maciça por uma região tão vasta, os judeus atraíram a atenção dos outros povos para a sua crença singular. Na Enciclopédia da Bíblia, organizada por Merrill Tenney e publicada pela editora Cultura Cristã, no 4º volume, página 1101, consta que o proselitismo judaico avançou rapidamente no período grego, que teve seu apogeu com Alexandre, no período interbíblico, período que separa o Antigo do Novo Testamento.
Naquele período, como minoria no mundo mediterrâneo, os judeus se tornaram muito conscientes de si. Os gregos e outros povos eram muito curiosos a respeito dos costumes e rituais judaicos e ficaram fascinados por eles. A grande atração era a moralidade judaica, fundamentada no monoteísmo ético. Mentes sedentas entre os gregos, que haviam abandonado os modos pagãos, foram atraídas à doutrina judaica de Deus, com todas as suas elevadas implicações sobre o pensamento e a vida. Tanto a teologia como a ética da fé judaica apelavam ao interesse pelas ideias do povo grego. Sua tolerância para com os judeus levou os israelitas a enfatizarem os elementos universais de sua religião e a abrandarem o que podia aborrecer o pensamento grego, a mente grega. Nessa atmosfera, o judeu se sentia religiosamente superior a outras nações. Nós vemos a demonstração disso no comentário que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos, 2º capítulo, versos 19 e 20. O resultado foi uma propagação vigorosa do judaísmo nas cidades onde os judeus residiam em grande número, como Alexandria. A tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta, não beneficiou apenas os judeus, mas facilitou a propagação do judaísmo entre os gentios. Os judeus elaboraram uma extensa literatura em grego. Por exemplo, grande parte da atividade literária de Filo, de Alexandria, tinha o propósito de tornar o judaísmo respeitado e aceitável aos gregos. Mesmo Flávio Joséfo, historiador judeu, quando estava no exílio, fez apologia a favor do judaísmo no fim de sua vida. Os convertidos precisavam de instrução antes e depois da admissão ao judaísmo. Então, manuais de instrução provavelmente foram escritos, e passagens como o Salmo 15, o Salmo 24, o Salmo 34 e Isaías 33, do verso 14 ao 16, podem ter sido empregadas para os novos convertidos, para os catecúmenos. Para ser um autêntico prosélito, meu ouvinte, o processo envolvia a instrução por um escriba, a circuncisão e o batismo. A cerimônia do batismo indicava uma nova posição, o início de uma nova vida. Ao observar esse conceito, o convertido ao judaísmo ganhava um novo nome. Muitos prosélitos superaram seus professores quanto ao zelo, tanto para o bem quanto para o mal. Daí a repreensão de Jesus aos maus escribas e fariseus dos seus dias, que produziam prosélitos piores do que eles. Mas muitos certamente superaram seus mestres para o bem, tanto assim que alguns dos maiores estudiosos de Israel eram prosélitos ou filhos de prosélitos. E quando Paulo e Barnabé estiveram em Antioquia da Pisídia, como consta no capítulo 13 do livro de Atos, havia na sinagoga local prosélitos piedosos que acolheram a mensagem dos missionários cristãos, como podemos conferir no verso 43. Contudo, nem todos os que simpatizavam com o judaísmo eram circuncidados ou batizados, mas fica claro pelo testemunho dos historiadores que esses eram os requisitos necessários, uma vez que, de acordo com o estrito conceito judaico, ninguém era considerado prosélito se não guardasse toda a lei. E isso era impossível sem a circuncisão, e o batismo fazia parte desse ritual. Os que não passavam por esse ritual eram considerados piedosos e tementes a Deus, como são os casos do centurião Cornélio e do etíope eunuco, mas observe que eles não são chamados de prosélitos. Voltando ao nosso texto de Hebreus, concluímos que a expressão batismos, assim no plural, como aparece no verso 2, parece indicar que os leitores a quem esta epístola foi dirigida em primeira mão estavam familiarizados com a prática de vários batismos,
seja quando estavam no judaísmo e assistiam o batismo de prosélitos, seja no cristianismo, quando alguns receberam primeiro o batismo de João, depois o batismo em nome de Jesus e outros, por fim, o batismo em nome da Trindade Santa. Lembremos o que disse sobre esse assunto o teólogo e reformador João Calvino. O que lemos no verso 2 combina bem com o tempo dos apóstolos e, mais particularmente, só com aquele tempo. Sim, porque a experiência que aqueles judeus convertidos do primeiro século tiveram com vários batismos não se aplica a nós. Para nós, o que importa é a realidade espiritual representada pelo batismo cristão. O batismo, conforme diz o Catecismo Maior de Westminster, é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. E pelo batismo, os batizandos são solenemente admitidos à igreja visível e entram em um pacto público, professando pertencer total e unicamente ao Senhor. Veja bem, o batismo é um sinal e selo de realidades espirituais magníficas, como a nossa união com Cristo, a remissão dos pecados, a regeneração, a nossa adoção na família de Deus, pela qual passamos a ser seus filhos. Daí, o melhor texto sobre o batismo talvez seja Efésios 4 capítulo, do 1º ao 6º verso, em que o apóstolo Paulo, prisioneiro em Roma, roga aos cristãos da região de Éfeso que andeis, diz ele, de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja bem, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse batismo, meu ouvinte, é espiritual. O batismo com água ou na água é apenas o símbolo visível dessa bênção espiritual. Que Deus nos abençoe para que, tendo essa compreensão, estejamos em paz, avançando sempre firmemente para o pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda a honra, o louvor e a glória, hoje e eternamente. Amém.